Graça e paz, boa noite a todos. Boa noite, Brunão. Graça e paz. Estou te vendo, mas não estou te ouvindo. Rapaz, Agora sim. cheguei, Graça e chegando. paz a todos os presentes. Estou aguardando o Vanderlei, mas enquanto ele não chega, a gente vai começando, né? A gente faz assim, a hora que ele chegar, ele entra. Amém? Amém, Bruno? Tá sem voz. Sua voz sumiu. Amém, amém. Agora sim. Então, vamos conversar, Brunão. Hoje falando, né, sobre a dificuldade de quem está afastado de voltar para os caminhos do Senhor. Primeiro que é uma guerra espiritual, né? Primeiro que é uma batalha que precisa de ajuda. A pessoa sozinha não vai vencer. Dificilmente a pessoa sozinha consegue vencer esse problema, que é o retorno para a casa do Senhor, né? Vamos estar orando. Para a Amém. gente iniciar aqui, vamos fechar nossos olhos, vou estar fazendo uma oração aqui, para a gente estar começando o nosso bate-papo. Amém? Senhor Amém. Deus, muito obrigado, Pai, por estarmos aqui falando da Amém. Tua palavra, falando, Senhor, Exaltado sobre seja. Ti, recebendo de Ti, Senhor, o alimento, a Tua palavra, a Tua presença, o Teu Santo Espírito que nos orienta, que nos coordena, que nos ensina, que nos fortalece, que nos mantém de pé, que acima de todas as coisas nos acompanha, nos encoraja a prosseguir a todo tempo, independente do que aconteça, independente das forças contrárias, independente, Senhor, das ciladas, das guerras que se levantam, mas é o Teu Espírito que nos mantém firmados em Ti. E muito obrigado, Senhor, porque se não fosse o Senhor insistir conosco, nós já teríamos desistido. Te agradecemos porque o Senhor se sacrificou em nosso lugar, nos realiançou e sustenta a nossa fé todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém. Jesus. Em primeiro lugar, quero perguntar ao Brunão. Brunão, você tem alguma coisa para falar? Que hoje eu tenho algumas coisinhas assim para falar. Então vai ter um momento que eu vou pedir um minutinho. Se você quiser também me pedir um minutinho a mais, pode falar, tá? Pode ficar à vontade. Amém. Depois Hoje a eu vou gente. indicar, como vamos falar, né, da nossa decisão pessoal, hoje os livros. Momento indicação. Os livros que eu vou indicar hoje é Lidere Sua Mente, de Augusto Cury, e do apóstolo René Terranova, Sou o Chefe de Mim Mesmo. Esses dois livros falam de decisões que nós temos que tomar no dia a dia, decisões que nos aproximam de Deus, dos caminhos do Senhor e que nos firmam nele. Porque se estamos fora da videira, nós apodrecemos, né? Assim como diz o texto de João, temos que estar ligado na videira. Afinal, a vida vem da videira, né? Daquele que deu a vida por nós, Senhor Jesus. Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer o seguinte: incrível, incrível, incrível. Essa semana, quando me deram, né, quando eu deixei por conta do Vanderlei para ele escolher o tema, ele me deu o tema. Um dia depois, uma irmã me mandou um louvor que ela achou lindo e tal, e eu ouvi realmente. O louvor fala que Deus nos chama, porque uma vez que nós nos convertemos, nossa vida está ligada a Ele, né? Uma vez que a gente entra na presença dele, dentro de nós fica esse vazio que é preenchido por ele. Quando nós nos afastamos, esse vazio volta, né, a ficar vazio, porque só a presença de Deus preenche. E aí, muitas das vezes, o que acontece? Nós enfrentamos guerra interna com nós mesmos, enfrentamos guerra, me empolguei, enfrentamos guerra na nossa igreja, né, na nossa comunidade de fé, porque, por incrível que pareça, tem pessoas que têm dificuldade de levantar o próximo. Tem pessoas que parece que se alegra com a queda do próximo. Tem pessoas que botam inveja em primeiro lugar, a ponto de não querer te ver bem. A ponto, se você está rindo, ele está rindo demais, está usando alguma coisa errada. Não, ele está muito feliz, está dando calote em alguém. A pessoa não consegue ver o outro tendo uma vitória.
E isso é um grande problema. Só que se a gente for andar olhando para isso, no mundo fazem coisas piores. Então, em primeiro lugar, a gente tem que se convencer entre nós e Deus, tomar a decisão de que nada me rouba a presença de Deus. Podem pensar que me tiraram do foco, podem pensar que me tiraram do caminho, mas nada rouba a presença de Deus de nós. Só nós mesmos expulsamos o Espírito Santo da nossa vida. Vamos, deixando de buscar, deixando de nos entregar, deixando de nos santificar, deixando de nos fortalecer. Porque muitas das vezes você está em casa, mas em casa você está se alimentando. Não é o certo, porque é complicado você estar em casa e se manter firme. É muito complicado. Eu já falei aqui em outra oportunidade isso. Graça e paz, Vanderlei. Tô vendo aí um cachorrinho e uma perna. Aí. Tô em Búzios, viu? Amém. Então, como eu estava falando, só para eu não perder o fio da meada aqui, é importantíssimo, sim, que a comunidade de fé esteja atenta à nossa posição, né, à nossa necessidade, mas é de extrema importância que nós mesmos estejamos posicionados em Deus. Porque é fácil jogar a culpa em um, é fácil jogar a culpa em outro, é fácil jogar a culpa, foi esse motivo que me afastou de Deus, foi esse outro motivo, mas e você e Deus? Como que você está? E você e Deus? Quem te firma na presença de Deus? Porque hoje em dia é oba-oba. Muitos tratam ser cristão como oba-oba. Ah, eu vou na igreja um dia, falo em línguas, ou então só porque eu prego bem, só porque eu oro bem, acha que eu sou de Deus, e quando na verdade a pessoa está levando uma vida totalmente torta. A pessoa precisa se converter. Se converter. Muitos são convencidos de que estão convertidos, mas não são. Tem que deixar o Espírito Santo entrar e converter esse coração. Fez um poema e rimou. É a palavra do Senhor. Amém? Vanderlei, agora sim, já fiz a introdução, já falei, já orei. Hoje eu estou caprichado aqui de palavras. Tá inspirado. Graças a Deus. Você teve motivo para ter inspiração, né? Hã? Você teve um bom motivo para estar inspirado. Ah, é. Glória a Deus. Graça e paz, povo de Deus, meu irmão Mike, meu irmão Vanderlei, Pedro. seu áudio está um pouquinho baixo. Baixo. Deixa eu ver Um pouco. E agora? Não. Espera aí, então. Deixa eu dar. E agora? Ah, melhorou bastante. Ah, tá bom. Lendo, irmão. Então vamos voltar a falar novamente. Graça e paz a todos os irmãos. Graça e paz. Que ainda não tiveram a oportunidade de entrar, mas acredito que vão entrar em nome de Jesus, que joga por terra todo impedimento, que nós possamos dar uma boa palavra em cima do título, né? Do tema. Porque é muito fácil nós criticar, né? Quando a pessoa ela tem uma... Vamos considerar se queimar espiritualmente, né? Aonde ele conhece toda a verdade de Cristo, assim eu posso dizer, e de repente ele volta para o mundo, porque fizeram biquinho para ele dentro da igreja, não falou comigo, entendeu? Me deixou triste, o que eu disse foi contra aquela pessoa, então a pessoa falou completamente oposta, não aceitou o que eu quis falar. Então tem vários fatores que pode queimar espiritualmente uma pessoa dentro do ministério, dentro do templo sagrado,
seja lá um pastor, seja lá um presbítero, ou um evangelista, né? Então, todo membro, e até os que vão fazer visita, pode ser chamado por uma pequena palavra torta, né? Que não foi bem explicada. Eu conheço vários pastores, né? Presbítero, conheço muitas pessoas do ministério que tem todo o potencial para ganhar alma e acaba se queimando espiritualmente e não quer saber de igreja, né? Sendo que, enquanto a pessoa, eu falo por mim, né? Eu também tive esse problema e eu, enquanto eu não tive um verdadeiro encontro com Deus, que Ele me forjou o caráter, entendeu? Dizendo que enquanto eu estivesse botando culpa em alguém, Ele não ia trabalhar sobre minha vida, né? Porque eu estava paralisando exatamente o mover dele. Então, o que acontece? Nós temos que vigiar no que falamos, né? Vigiar no que falamos e também lançar palavras que seja edificante. Seja lá um puxão de orelha, seja lá... É a forma de falar, né? A forma de falar faz com que a pessoa morre espiritualmente. Né? Morre espiritualmente que não quer saber mais de igreja. E nós temos que orar por essas pessoas. Não adianta nós ganhar pessoas novas para Jesus, sendo que as 99 estão fora. Saudades da intimidade. Que é até o oposto do que a palavra diz, né? Que das 100, uma fugiu, né? Então ele deixou as 99 e foi atrás daquela uma. Porque aquelas 99 ela estava curada. Ela reconhecia o seu pastor. Então, aquela outra não. Aquela outra estava dentro e estava fora. Né? E quando ela saiu, o que ele fez? Ele deixou as 99 e foi atrás. Só que não o oposto, porque um fica e sai uma porção. Né? Então nós temos que ganhar alma para Jesus, precisamos ganhar muita alma para Jesus. Mike tem esse potencial de ganhar muita alma para Jesus. O irmão ainda não tive o prazer de conhecer pessoalmente, mas é parente de Mike, sei que tem um sangue de ganhador de alma. Né? Então, quer dizer, eu fico observando, cara, as discórdias, porque às vezes uma pequena discórdia faz com que desanda tudo. A palavra do Senhor diz que é sim, sim, não, não. Ou você caminha com Cristo verdadeiramente, forjando o caráter daquele que não quer obediência, você tem que forjar o caráter dele, né? Mostrar para ele que ele está errado, mas com palavras amorosas, com palavras doces, com palavras que pode fazer com que ele se reflita, né? Não palavra que faz com que ele se afasta de você, se afasta do ministério. Ele pode até se sentir ofendido. Poxa, que cacetada que me deram. Confronto para trazer cura e não para matar. Exatamente. Mas e aquelas pessoas que já estão anos e anos dentro da igreja? Né? E às vezes você fala uma pequena palavra e puf, cadê o irmão? O irmão sumiu, coisa. Só que nós temos que correr para ele, nós temos que buscar, entendeu? Fazer com que o que foi dito a ele é completamente diferente. É para forjar o caráter, ou muitas das vezes também as pessoas falam por maldade,
né? Porque se sente inveja, porque aquele lá, ele está ganhando bastante alma, então o que eu vou fazer? Eu vou dar um canto nele para ver se ele ameniza um pouco, porque ele está passando com a carroça na frente dos bois. Ele está me vencendo, não. Não é possível. Então, com luz, nós somos luzes por onde nós tocamos. Então, muitas pessoas vão tentar apagar essa chama. Aí está o desafio, porque quando nós estamos no caminho, quantas pedras nós vamos levar? Jesus não disse que segui-lo seria fácil, né? Seguir ele não é fácil, mas é prazeroso. E sabemos para onde nós vamos, porque é muito fácil pegar a rosa da beirada. Nossa, essa rosa aqui é linda, vou pegar. Mas a rosa mais preciosa está no meio do roseral, onde você vai ter que atravessar pelos espinhos. Está chegando, né? Deixar um pouquinho o irmão aí, Bruno, falar, né? Passa a palavra para o meu querido irmão. Amém, glória a Deus. A gente vê que, né, não é fácil a pessoa quando se afasta, não é fácil voltar para o caminho do Pai, né? Uma que quando ela se afasta, ela já começa a apontar que alguém lhe afastou, né? Ela começa a dizer, ó, eu saí porque alguém falou alguma coisa. Ó, eu não estou indo mais porque alguém começou a falar mal de mim, né? Ó, eu me afastei porque eu não estou tendo oportunidade. Eu me afastei porque quando eu chego em algum lugar, né, tem sempre um grupinho que quando eu chego se dispersa. Então a pessoa ela acaba criando uma barreira, né? E a palavra de Deus nos diz que quando uma pessoa se afasta, 7 espíritos imundos entram sobre essa pessoa, né? É bíblico, né? E a gente vê que, né, já tive experiências com isso, creio que cada um dos irmãos já tiveram também, que quando você fala de Deus, mesmo a pessoa tendo conhecimento, mas ela afastada, ela não quer ouvir, né? É como se fosse algo que traumatizasse ela. Então, a gente entende que já é o meio espiritual, porque ela pode até ter o desejo de voltar para a casa do Pai, para a presença de Deus, mas é a carne gritando contra o espírito. Acaba sufocando a alma. A alma quer gritar, eu quero, eu preciso, eu dependo, mas a carne vai e grita mais alto, sufocando, né? Então a gente vê que a Bíblia menciona, depois dessa parábola que o irmão mencionou, da parábola das 100 ovelhas, tem a parábola que eu separei aqui do filho pródigo, né? Boa. O filho pródigo, o pai tinha 2 filhos, o mais moço pediu a herança que lhe cabia. Naquela época, no Oriente, né, era uma coisa absurda. O filho mais novo herdar a herança do pai vivo. Era uma coisa absurda. Porque lá no Oriente a cultura é a seguinte: a herança só é distribuída quando o pai vem a falecer. E a primeira pessoa que fica a par da herança é o primogênito, não o irmão caçula. E ali então criou uma barreira, uma situação em que o filho mais novo ele pediu a herança,
o pai em vida. Aí nós vamos, né, continuando a parábola, nós vamos ver que ele gastou tudo que ele recebeu do pai. Ele se afastou da presença de Deus, da presença do pai, com os amigos, né, entre aspas, os falsos amigos, as falsas amizades, né, gastou com as coisas que são passageiras, mas aí tem uma questão muito importante, que ele não teve ninguém para trazer de volta. Deus, ele permitiu o quê? Que ele gastasse tudo que ele herdou. Deus permitiu com que ele visse que os amigos que diziam que eram amigos, quando ele estava farto com a herança, ele não tinha amigos, né? E Deus permitiu com que ele viesse a padecer necessidades, a comer abolotas que os porcos comiam, comer a comida que os porcos comiam. E uma coisa importante que nós vemos é que ele caindo em si, olha só, ele caindo em si, mas foi preciso ele se afastar da presença do Pai, foi preciso ele gastar tudo que ele herdou do Pai, foi preciso ele, naquele momento ali, que a cidade, um momento estava, né, a fome estava tamanho, o desemprego tamanho, e ele ali apresentando comida aos porcos, ele começou a comer da comida dos porcos, né? Então ele caindo em si é o que acontece hoje em dia. Infelizmente, quando a pessoa se afasta, não tem uma pessoa que vai lá e tenta trazer de volta. Também tem aquele lado, né? Que tem pessoas que querem, mas a própria pessoa que se afasta, ela não quer receber palavra de ânimo, ela não quer ouvir falar de Deus. Quando você fala da Bíblia, ela não quer ouvir, ela já tem um conhecimento. Ela acha que aquele conhecimento que ela tem é absoluto, que ela não precisa de outros, né? Então a gente vê aí que acaba criando uma situação em que Deus permite situações. Eu sempre digo que Deus, ele é intencional. Deus, ele é intencional. Deus, ele sabe como pegar cada um na esquina. Deus, ele sabe como nos atrair à presença dele. Deus, ele sabe, porque quando nós estamos, eu digo generalizando, né, o ser humano, quando está com algo em suas mãos, ele acha que ele é poderoso. Quando ele está bem de saúde, ele acha que ele é inatingível, né? Mas ele jamais vai dizer que é dependente de Deus quando ele está bem de saúde. Então Deus permite situações para que o ser humano venha a entender que a dependência, a provisão é dele, é de Deus, né? A nossa provisão é do alto. A Bíblia menciona isso. E a gente entende que Deus, ele é tão amoroso como um pai, né, com seus filhos, que mesmo a pessoa querendo se afastar, Deus não é culpado, né? Mas Deus permite. Deus não é culpado. Muitas das vezes a pessoa fala: ah, eu não vou mais para a igreja porque o pastor falou mal de mim, porque o evangelista, porque o obreiro, porque o diácono falou mal de mim. Ah, eu não quero mais ir para a igreja porque olham de lado. Ah, porque tem alguns grupinhos que comentam algo sobre mim. Então, nós vemos que a pessoa, quando se afasta, ela arruma desculpa.
Tem um ditado popular que diz que quando a pessoa quer, ela dá um jeito. Quando a pessoa não quer, ela dá uma desculpa, né? Então a gente entende que o Pai, ele está de braços abertos. O Pai, ele está de braços abertos para abraçar, independente do pecado que o ser humano cometeu. Lá em Romanos, Paulo disse o quê? Que todos nós pecamos e destituídos estávamos da glória de Deus. Afastados estávamos da glória e da presença de Deus. Mas a partir do momento que Jesus morreu na cruz por nossos pecados, nos trouxe a presença novamente. O véu se rasgou e nós temos livre acesso ao Pai, né? E uma coisa importante para, né, pessoas que vão assistir esse vídeo daqui a pouco, uma coisa importante que eu quero dizer é que Deus, ele não se agrada, Deus não tem prazer nenhum com a morte do ímpio. Deus não tem prazer nenhum com a morte daqueles que se afastou. Lá em Ezequiel 33, versículo 11, nós vamos ver que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele venha se converter e se arrepender. Porque Deus tem prazer, sim, na morte de um justo. Preciosa é para o Senhor a morte de um justo. Lá em Salmos 116, versículo 15, nós vemos isso. Que, né, Deus, ele tem prazer, é precioso a morte do justo. Por quê? Porque o justo, quando ele morre, ele não morre. Ele vai para a glória, ele volta para casa, né? Então a gente entende que é como se a pessoa que se afastou, ela se arrependeu, volta para casa do Pai, para a presença de Deus, é a morte do justo. Porque quando ele morre, ele não morre. Ele volta para casa dele. Fez a missão aqui na terra e voltou para casa, né? Muitas das vezes a pessoa fala, mas Deus tem prazer quando o ímpio passa por situações, Deus tem prazer quando a pessoa se afasta e comete algo, ou acontece algo na vida dela. Deus não tem prazer, pelo contrário. Deus, ele ama você que está ouvindo esse bate-papo, essa live. Deus, ele te ama. Deus, ele está de braços abertos para te abraçar de novo. Deus, ele não foi o culpado de você se afastar da presença dele. Mas muitas das vezes nós nos afastamos da presença, mesmo dentro da casa do Pai. Perdidos dentro da casa do Pai. É o que acontece hoje em dia. Muitos acontecem hoje em dia. Muitos, exato. Não quer dizer perdido porque saiu da igreja ou porque não está indo mais para a igreja, não. Perdidos dentro da casa do Pai. Muitos estão pensando que está ali fazendo a vontade de Deus e estão perdidos. Estão fazendo as coisas, as tarefas para o pastor ver, para o líder ver, para a irmã de intercessão ver, e está perdido, perdida na casa do Pai, né? É uma coisa muito importante, uma coisa que nós temos que entender no dia de hoje, né? Nesse mundo que nós estamos vivendo, a pandemia que ainda não passou, nós estamos sobrevivendo à pandemia, né? Essa crise econômica, politicamente falando também, nós vemos que a tendência é piorar, porque a palavra de Deus nos diz isso, né? E às vezes a gente está perdido dentro da casa do Pai, não sabendo o chamado, conforme a live anterior nós falamos aqui o chamado, né? Não entendendo o chamado dela ou dele, mas está ali dentro da casa do Pai servindo, porém perdido. Está servindo ao homem. Uma coisa que nós temos, né, como ser humano, como evangélicos, nós temos que entender
que o homem ele é falho. Nós somos falhos, somos pecadores. Aqui não tem nenhum santarrão, mas nós buscamos todos os dias nos arrepender dos nossos pecados e todos os dias pedindo ao Pai para renovar a aliança com Ele. Porque às vezes a pessoa se afasta e fala assim, Deus não me ama mais. Pelo contrário, Deus ele não está nem vendo o seu pecado. Deus, quando você se arrepende, Deus ele apaga o seu pecado, o seu passado e te abraça, né? Como o pai abraçou aquele filho, que caindo em si, ele voltou para a presença do pai e antes dele chegar à presença do pai, o pai já estava lá, avistando ele com braços abertos, já mandando preparar as sandálias, já mandando preparar o anel, já mandando preparar o melhor bezerro, a melhor roupa. É a importância do pai ver o filho voltar para a presença, né? E o que nós agora é um puxão de orelha profético. O que nós evangélicos, né, quem vai assistir esse vídeo, o que nós como evangélicos, como os filhos de Deus, estamos fazendo para que esses que se afastaram voltem para a presença do Pai? Passo para Mike. Fechou? Passo para você, depois a gente comenta mais. Vamos lá, então. Lá em Filipenses 1, 19, né? Paulo começa a falar da vida dele com Deus, né? Começa a fazer uma dissertação, né? Do preço que ele paga. E aí ele fala, pois estou certo de que o que passou comigo resultará em libertação para mim, graças às vossas orações e pelo socorro do Espírito Santo. Aguardo com ansiedade e grande esperança que em nada serei decepcionado. Pelo contrário, com toda a intrepidez, tanto agora como em todos os dias, Cristo será engrandecido no meu corpo, seja durante a vida ou mesmo na hora da morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no meu corpo, certamente apreciarei o fruto do meu labor, mas já não sei o que escolher. Sinto-me conclamado pelos dois lados. Desejo partir para estar com Cristo, o que é infinitamente melhor, mas entendo que por causa dele é necessário que eu permaneça no corpo. Portanto, imbuído dessa confiança, creio que vou permanecer e continuar com todos vós para o vosso progresso e alegria na fé, a fim de que pela minha presença, uma vez mais, o vosso louvor e glória em Cristo Jesus transborde por minha causa. Amém? Amém. Então Paulo diz que para ele, por tudo que ele estava passando aqui na terra, infinitamente melhor para ele o lucro era estar com Deus, era morrer e ir para o céu. Ele tinha certeza da salvação dele. Né? O mesmo Paulo que falou, né, em outro momento, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. O mesmo Paulo que reconheceu a fraqueza do corpo e da vontade dele, reconheceu que a salvação estava com ele. Por quê? Porque ele caminhava com Deus. E você imagina o quanto Paulo foi perseguido, que a gente já falou em outro bate-papo também. Paulo era perseguidor de cristão, Paulo consentiu na morte de Estevão, né? A Bíblia diz que o sangue de Estevão estava nas mãos de Paulo, Paulo consentiu, Paulo incitou aquela morte. E imagina para os cristãos estarem vendo, cara, esse cara se converteu mesmo? E aí Paulo tentou andar com Pedro, não deu certo, teve que ir um para cada lado. Né? E aí você imagina o que Paulo não ouviu. Imagina as críticas que fizeram para Paulo. Mas ele parou? Não parou. Ele prosseguiu, porque ele sabia que o objetivo dele era diferente de Pedro. Pedro ia nos lugares batizar as pessoas e implantar igrejas. Paulo implantava a igreja, ensinava quem ia ficar ali cuidando e metia o pé para outro lugar.
Paulo ia onde estavam os gentios. Pedro ia onde, podemos dizer, o pessoal mais humilde. E quando Pedro negou pregar para os gentios, para os ricos, pessoas de posse, ele teve a visão do peixe. Quem lembra? Dos animais vindo sobre ele. Deus falando, né? Pedro, a minha palavra é para todos. Então Deus não rejeitou ninguém. E eu estava ouvindo uma pregação há pouco tempo sobre essa questão de rejeitar alguém, e esse pregador falou sobre a vida de Moisés, né? Que você vê que quando Moisés solta o cajado se transforma numa serpente, certo? E quando Moisés pega o cajado, Deus mandou ele pegar por onde? Pela cauda. E todos nós sabemos que serpente se pega pela cabeça. Exatamente para ela não te dar o bote. E esse pastor falou que Deus deu uma revelação para ele. E falou, por que Deus mandou Moisés pegar a serpente pela cauda? Porque muitas das vezes nós vamos ter que retomar pessoas que nos traíram, pessoas que viraram as costas para a gente, pessoas que falaram mal da gente, e a gente vai ter que cuidar dessas pessoas. Ou seja, pegar a serpente pela cauda é você saber que alguém pode te morder de novo. Mas você tem que cuidar, você tem que ir atrás. Você tem que falar assim, Senhor, eu orei, eu fui atrás dessa vida e está aqui, meu Deus. Mas principalmente nós precisamos o quê? Ter a direção do Espírito Santo. Mas por que isso? Porque nós vemos que em Lucas 15 tem duas parábolas, né? Na verdade, tem até da dracma perdida também no meio. Só que eu quero aqui focar, já que vocês falaram, um falou da ovelha perdida, outro falou do filho pródigo, vamos focar nessas duas. O filho pródigo, o pai não foi atrás. O pai ficou intercedendo, esperando o filho voltar. Mas o pai estava em posição de intercessão. O pai não esqueceu do filho. O pai não precisou ir atrás, porque ele confiava que Deus ia trazer, porque a oração dele estava subindo aos céus. Aleluia. O pastor teve que ir atrás da ovelha, porque a ovelha estava ferida. Glória a O Deus. filho pródigo estava perdido, mas a ovelha estava ferida. Então o pastor teve que ir até a ovelha e carregar a ovelha no ombro. Ministério do suporte, que não é suportar a ignorância, não é suportar a chatice, é suportar o irmão no ombro, suportar-vos uns aos outros. Então o pastor viu a ovelha ferida e foi atrás. As outras que estavam curadas, ele falou, olha, vocês têm capacidade de se cuidar, enquanto eu vou atrás do outro. Eu vou atrás de quem está ferido. O pai não. O pai falou, meu filho está bem de saúde. O problema do meu filho é na mente. Meu filho está fracassado mental e espiritualmente. A minha oração vai trazer o meu filho para mim. Agora o pastor foi atrás da ovelha ferida. Isso aí. Ou seja, se você vê que a pessoa está de dodói espiritual, se você vê que a pessoa está batendo o pé porque é um mimo, é biquinho, olhou para mim feio, passou por mim de carro, não deu carona, só buzinou, então vou ficar em casa. É uma coisa. Ora que ele vai voltar, mas ora, não abandona. É feridinha, deixa que ele vai se curar. Por mais que ele vá no mundo, vai quebrar a cara, ele vai se curar. Agora, se você vê que aconteceu algo, e principalmente quando o líder, quando eu e você, quando algum líder fere alguém, você feriu, vai atrás, coloca na mesa, meu irmão, vamos conversar. Você é importante para mim, eu quero você do meu lado. Eu não abro mão da aliança que eu tenho com você. O que eu te fiz? Fala na minha cara, vamos conversar. É necessário o diálogo para alianças. É necessário o diálogo para caminhadas. Né? Você quer caminhar com alguém? O que a Bíblia fala? Alguém te chama para caminhar uma milha. Caminha quanto? 3 milhas. Vai embora. Né? Se alguém está interessado em caminhar do seu lado, abraça essa pessoa e vamos embora. Vamos avançar.
Vamos avançar. Não deixa ninguém para trás. Essa história de deixar para trás é covardia. Verdade. Essa história de deixar para trás não faz parte do reino de Deus. E se você feriu, cara, olhe para o espelho e fala, onde você errou? Todo mundo erra. O soldado Todo não mundo pode deixar, né? O soldado não pode deixar o outro. Agora, exato. E agora você vê nessas duas parábolas, duas atitudes. Meu irmão, ou você ora e intercede, ou você vai atrás. Mas algo você tem que fazer. Aquela vida Deus te deu para você cuidar. Não é para você machucar, não é para você abandonar. Verdade. Né? Sua família, Deus te deu para você cuidar, é para você cuidar, para você amá-los. Nós temos responsabilidade sobre nossas mãos, chamado vidas. Seja em casa, seja na igreja, seja no dia a dia, no trabalho, vidas. Nós não podemos perder vidas. E se acaso machucamos alguém, nós temos que ir pedir perdão. Porque a vida terrena passa rápido. Nós temos que ser a diferença. Eu lembro de certa vez que uma pessoa fez algo sério contra mim e eu fiquei anos sem falar com ela. Eu evitava essa pessoa. Até que um dia o Espírito Santo me incomodou e falou, vai até ela e peça perdão. Aí eu falei, mas ele não quer nem me responder boa tarde. Vai até essa pessoa e pede perdão. No que eu pedi, a pessoa começou a chorar. Na minha frente, assim. Desarmou a pessoa. Não, eu só queria que você entendesse que você que errou. Eu falei, olha, a minha visão é que você errou. Mas se a gente vai discutir quem errou, a gente nunca vai se realiançar. A gente vai ficar discutindo. Eu vim te pedir perdão. Mesmo para mim você tendo errado. Eu não quero achar quem foi o culpado. Eu quero achar um motivo para a gente se realiançar. Você aceita a minha desculpa? Amém. Ele aceitou, ficamos bem, graças a Deus, até hoje. Nós temos uma amizade bem distante, mas somos amigos. Então, assim, você, assim como nós, eu e você, erramos fáceis, nós temos que ter facilidade de pedir perdão, cara. Porque ninguém está livre de errar. Ninguém está livre de errar. Né? Todos nós podemos cometer erro. E aí o que acontece? Tem pessoas que estão longe de Jesus, porque olha para a gente como exemplo de Jesus, e a gente não tem perdoado essas pessoas. E a gente não tem cuidado dessas pessoas. E a gente não tem vencido no mundo espiritual. Por quê? Porque não temos orado por essa pessoa e as cadeias não estão saindo. Então, tem demônios que não saem. É bíblico. Então precisamos nos posicionar como pessoas que amam a vida. Porque quando nós falamos de pessoas que estão afastadas, tem aqueles que, popularmente dizendo, são sem vergonha. Né? Aí quando a coisa aperta, corre para a igreja, aí a coisa melhora, vai para o mundo, aí daqui a pouco aperta de novo, volta para a igreja, aí melhora, vai para o mundo de novo. A pessoa é um ioiô. É igual a tribo de Ismael. Né? Ora está no deserto, ora volta para casa. Ora está para o deserto de novo, ora volta para casa. São nômades espirituais. Pessoas que não têm firmeza. Mas mesmo assim, em nenhum momento eu vejo Deus mandando a gente abandonar essas pessoas. Verdade. Você não quer a aproximação de alguém que te feriu? Pelo menos vença essa pessoa em oração. Ganha essa pessoa para Deus em oração. Eu carrego algo comigo que, assim, para mim não existe coincidência. Para mim, todas as pessoas que passam na nossa vida por algum propósito. Alguma coisa vai nos ensinar, alguma coisa vai nos mudar. Tem pessoa que entra na nossa vida que a gente passa a orar mais, né? Ou seja, para Deus nos afastar, ou seja, por algum motivo. Senhor, que essa pessoa ganhe a promoção do emprego em outro país e vai embora. Eu recebo essa profecia. Não é para mim, não. Nos leva a orar mais. Você vê que você estava do meu lado, você foi para Campos, né? Alguém orou para você ir para lá. Mas eu orei, né? Eu não orei para ir para lá, né? Então, eu orei. Alguém concordou. O que dois liga na terra será ligado no céu. Nem. Alguém concordou com a tua oração. Alguém queria que... Peraí, Senhor, leva um pouquinho para lá. Leva para longe.
Mas a gente precisa disso, posicionamento. Ou ora ou vai atrás. Seja humilde para reconhecer que perdeu. Porque às vezes a gente aponta também que a pessoa está no mundo, mas quando a pessoa nos procurou, a gente não deu ouvido. Verdade. Né? Tem pessoa que eu lavo minha mão. Tem pessoa que eu falo, Senhor, a ti eu entrego. Tem pessoa que eu já não aceito. Tem pessoa que eu já não aceito que volta aqui em casa. Tem visita que eu não recebo. Pessoas que já andaram comigo, que hoje eu não recebo mais na minha casa. Se me chamar para ir numa pizzaria, se me chamar para ir no campo jogar bola, eu vou. Agora, na minha casa, eu não quero mais. Porque teve atitudes imaturas, teve atitudes agressivas, teve atitudes comportamentais não legal, que eu não quero mais aqui. Não é digno de entrar na sua residência. Fala, Bruno. Não, tem essa questão aí de pessoas que se afastam, né? Querem até ajuda. E a pessoa que pode ajudar não quer ajudar, não quer oferecer ajuda. E também tem aquela que quer ajudar e a pessoa que afastou não quer ser ajudada, né? Então, assim, são duas versões, né? Podemos dizer assim, dois pontos de vista que duas parábolas. Né, assim, nós não estamos, né, igual Salomão dizendo de quem é o filho, né? Isso. Quem é merecedor, quem não é, quem é culpado, quem não é. Mas estamos diante de dois pontos de vista, né? Então, a gente entende o seguinte, que aquele que se afastou, olha só, que veio agora, né, revelação de Deus, ó. A Bíblia diz o seguinte, que quando um pecador se arrepende, há festa no céu, né? Então, vejamos o seguinte, a importância que aquele que está afastado tem para Deus. Exato. Né? É mais importante do que nós que já estamos na luz. Olha que tremendo, muito forte isso. Né? A pessoa que está afastada, ela está lá vazia, triste, sofrimento, dor, né? E pensando até que ninguém quer mais ela, ninguém ama. Mas Deus, Ele tem mais amor por ela, mais, podemos dizer, compaixão por ela do que quem já está na luz. O próprio Jesus disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Né? Antes dessas parábolas que nós lemos aqui, os cobradores de impostos estavam apontando Jesus. O que se faz na casa de pecador? Né? Então a gente vê que Jesus, ele não estava na casa de pessoas evangélicas, não. Ele estava na casa de pessoas pecadoras. Ele estava entre as pessoas que queriam uma palavra. Né? Quando sua mãe procurou, seus irmãos procuraram ele, disseram para ele, sua mãe e seus irmãos estão te chamando. E ele disse, minha mãe e meus irmãos são esses, que estão ouvindo a palavra e faz a vontade do Pai. Então, a gente vê a importância que Deus tem, que Jesus tem para o pecador, para aquele que se afastou. Né? Então, assim, é difícil, né? O tema é uma pergunta. É fácil aquele que está afastado voltar para a presença de Deus, para a presença do Pai? Não, é muito difícil. Ainda mais quando encontra, como na parábola, aquele irmão mais velho. Aquele irmão mais velho que diz para o pai, poxa, tanto tempo estive contigo, trabalhando, servindo, não me deste um cabrito, não fizeste uma festa. Esse que está vindo aí, gastou tudo, pecou, se afastou, tem mais regalia, tem mais carinho, amor. Então, assim, muitas das vezes é o que acontece. Nós
dentro da igreja, né? Aqui a gente não está falando rótulo, a gente nunca fala rótulo, a gente fala a palavra de Deus, né? Jesus. Nós, muitas das vezes, somos os irmãos mais velhos da parábola do filho pródigo. Na verdade, não é um filho perdido. A parábola, ela diz 2 filhos perdidos. Porém, um está perdido do lado de fora e o outro perdido do lado de dentro, né? É forte isso. Muito forte isso. Um está perdido do lado de fora, né? Fez tudo de errado, mas um estava ali dentro pensando que estava fazendo tudo certo, estava perdido. Né? Olha que tremendo. Isso nos chama até atenção para quê? Isso nos chama até atenção também para outra questão, né, do líder estar atento a pessoas que por algumas atitudes ele acha que está bem, né? A pessoa está comigo em tudo, a pessoa faz tudo, só que por dentro a pessoa não está. Por dentro a pessoa quer aparecer, conforme o Bruno falou no começo, né? Por dentro a pessoa não é aquilo ali. Por dentro a pessoa não tem compromisso, por exemplo. Eu sou amigo de Bruno. Vai lá comprar, vai no mercado com o Bruno comprar material de limpeza para a igreja. Vamos, Bruno, vamos. Aí não gosto muito de Vanderlei. Vanderlei, é uma ilustração, tá? É que eu te amo em Cristo. Você é irmãozão. Aí eu não gosto muito de Vanderlei. Aí o líder fala, vai no mercado com o Vanderlei comprar material de limpeza. Tá bom, eu vou. E fico enrolando. Vanderlei tem que ir sozinho comprar o material, porque eu vou ficar enrolando o Vanderlei. Aí, na hora de entregar o material, tô do lado dele. O Vanderlei foi lá sozinho, tá, mas tô aqui entregando para ele. Para quê? Para aparecer. E aí, pro homem, você engana, mas o seu coração Deus vê. Tem a passagem. Exatamente. Tem a passagem em Lucas, né? Se for viajar na rua de Lucas 12:47, aquele servo que conhece a vontade do seu senhor e não prepara o que ele deseja, nem age para agradá-lo, será castigado com extrema severidade. Por que as pessoas sofrem quando têm o conhecimento da palavra, né? E ela é uma ganhadora de alma e, de repente, ela, do nada, só porque o líder superior falou algo que não agradasse, ele vira as costas e não volta. Mas ele esqueceu que Deus usou ele para ganhar almas, Deus usou ele muitas das vezes para curá-lo, né? Muitas pessoas. Ele não vê que muitas pessoas estão aprendendo porque ele está ali, ele é um aconselhador, ele é um professor, né? E a pessoa acaba se afastando, cara, né? Então ele vai sofrer porque a palavra diz também em Pedro, 2 Pedro 2:21, porque ele teria sido melhor não haver conhecido o caminho da justiça do que depois de conhecê-lo derem as costas ao santo mandamento que lhe havia sido concedido, né? Então, muitas das vezes, o cara tem muito conhecimento, o cara ganhou caminhões e caminhões de alma para Cristo e, de repente, ele saiu, se esfriou. Então, é muito mais fácil. Era melhor ele não ter conhecido a palavra do Senhor, não ter feito o que fez e depois abandonar. Porque muitas das vezes
esse abandono faz com que muitos soldados voltem para onde ele saiu, né? Então, muitos... E o que mais acontece, irmãos, o que mais acontece, tem muitos pastores, cara, muitos pastores que abandonou o seu ministério, e muito porque, às vezes, porque tem igreja, eu não sei, as pequenas, acredito que não, as igrejas enormes, o que eu não vou estar dizendo o nome de igreja, mas a maioria delas, quando eles colocam um pastor numa igreja pequena, num bairro, numa cidade pequena, que aquele pastor começa a ganhar almas, porque algum líder, né, o superior dele, vai saber, né, que está ganhando almas. Eles, o que eles fazem? Eles tiram aquele pastor. Opa, eu vou te colocar em tal lugar assim, porque esse daqui você já deu muito fruto, né? Deixa para outro também. Então, vou para você fazer uma nova plantação em uma nova terra, né? Quer dizer, o pastor vai começar tudo de novo. E nessa saída, muitos irmãos acabam se afastando, e também, muitas das vezes, o pastor não aceita porque já conhece as suas ovelhas, né? Sabe qual é o alimento que dá para elas, e esfria, abandona seu ministério, né? E isso é muito triste, porque a gente... eu não sou pastor, irmão. Vocês sabem disso. Eu estou longe de ser pastor. Eu acho que é uma responsabilidade a qual ainda eu não estou preparado. Mas apesar que quem prepara é o Senhor. Não é verdade? Mas em Hebreus 10, está dizendo: não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns, mas, pelo contrário, motivemos-nos uns ao outro, tanto mais quanto vedes que o dia está se aproximando, né? E por assim, está dizendo, o castigo do pecado renitente, porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelo pecado, mas uma horrível expectativa de juízo e fogo ardente, preste a consumir todos os inimigos de Deus, né? Então, tem pessoas que não vão voltar, cara. Tem pessoas que não querem voltar. São rebeldes, sabe? Eles acham que estão certos, estão errados. Se Jesus voltar hoje, só a misericórdia do Senhor pode alcançar. Só a misericórdia. Tem pessoas... assim, tem a ver com o que você está falando. Tem pessoas que, mesmo estando numa situação ruim, igual aquela de um dos ladrões da cruz, não reconheceu Jesus como libertador. Viu como é que você entendeu? E a diferença é que o outro estava ali na mesma situação e reconheceu, né? Nós estamos aqui porque nós merecemos, mas esse nada fez, né? Então a gente vê que, infelizmente, tem pessoas que, por isso que a Bíblia diz o quê? Se não vem pelo amor, vem pela dor,
né? Então a gente vê que tem pessoas que só vai aceitar Jesus ou fazer uma renovação de aliança com Deus quando tiver no leito, né? Porque a gente vê que veio a pandemia, né? Bombardeou, né? Como se fosse uma bomba atômica, bombardeou, assustou muita gente. Muitos vieram falar comigo, né? Online mesmo. Poxa, quando acabar a pandemia, vou voltar para a casa de Deus. Quando acabar esse momento aí de isolamento, eu vou querer fazer o chamado que Deus tem me colocado, né? É através de live que a gente fazia, através de vídeos, de orações que a gente orava pelas pessoas pelo WhatsApp, pelo Facebook, e pessoas diziam: ah, mas quando acabar a pandemia eu vou voltar para a casa de Deus. E a gente vê que, infelizmente, não aconteceu. Infelizmente, foi aquele momento de susto, né? Infelizmente, a gente vê que foi naquela situação que ela pensou que iria morrer, então queria voltar para a presença de Deus. Mas Deus sonda o coração, Deus conhece, né? Deus está vendo a gente aqui agora, está vendo a pessoa que vai assistir esse vídeo amanhã, qual vai ser a reação dela, como a palavra vai chegar impactando o coração dela, porque Deus está aqui hoje, Deus já está amanhã. Então, assim, a gente vê que tem pessoas que mesmo a palavra de Deus batendo, é o que diz lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, se não me engano, 20 ou 21. Eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir e abrir, entrarei com ele, cearei e ele comigo. Né? Jesus está batendo na porta. Toque, 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 toque. Ele poderia arrombar a porta, poderia abrir, porque ele tem a chave nas mãos. Né? Ele tem a chave do nosso coração. Ele tem a chave do inferno em suas mãos. Ele poderia arrombar a porta e dizer: vem cá, meu filho, como é que é? Vai voltar ou não vai? Ele poderia. Mas ele bate humildemente. Toque, toque, toque. Né? Nós temos que, né, o ser humano, tem que parar, refletir. Peraí, eu, ser humano, sem Deus, eu sou uma folha seca. Eu sou um nada. A gente vê que quando a gente está em Cristo, a gente passa por lutas todos os dias. Né? Provações todos os dias. São propostas todos os dias para pecar. Né? Tem até uma canção que diz: todo dia o pecado vem. É todo dia. E se você, né, se nós não nos... como que se diz? Nós não se resguardarmos, nós não deixarmos a nossa mente como a mente de Cristo, nós caímos. Né? Então nós entendemos que é o seguinte, que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Lá em João 8:36 diz o quê? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Né? Então, para sermos livres, nós temos que deixar o Filho nos libertar. Tem pessoas que já falaram para mim dessa forma: eu não assisto mais vídeos de pregações, eu não assisto mais louvores, eu não leio mais a Bíblia, porque eu sei que no momento que eu fizer isso, Deus vai tocar no meu coração e eu vou voltar. Então, já ouvi muitas pessoas, né, falaram isso para mim. Então, a gente vê que, infelizmente, o pecado ele é atraente. O mundo sabe como prender a pessoa. A pessoa já teve experiência com Deus, já foi usado por Deus, mas está lá fora, porque sabe que lá, por enquanto,
está tendo alegria passageira. Por enquanto, está tendo o seu prazer. Né? Por enquanto, está tudo normal. Porque muitas pessoas, a pessoa fala da seguinte forma: eu não aceito voltar para a casa do Pai, eu não volto para a presença de Deus, porque é muita luta, é muita perseguição. Mas é claro, porque a Bíblia diz o seguinte: se nós somos amigos do mundo, somos inimigos de Deus. Se nós somos inimigos de Deus, somos amigos de Deus, somos inimigos do mundo. É uma guerra. Né? Então, se você abraça o mundo, você está desagradando a Deus. Mas se você abraça a Deus, né? Não, eu vou fazer a vontade do Pai. Se o meu chamado é pregar, eu vou pregar. Se o meu chamado é interceder, eu vou interceder. Com certeza, o inimigo, o adversário de nossas almas, vai se levantar com fúria para tentar minar, para tentar parar. Porque enquanto está lá no mundo, fazendo o que o inimigo gosta, ele não vai se preocupar. Ele ainda vai dizer: ah, esse bobo aqui está comigo. Né? Ele ainda vai dizer: ah, por enquanto ele não quer, ele não vai voltar, porque eu estou satisfazendo. Né? Infelizmente é o que acontece. Então nós como igreja, nós temos que orar, pedir a Deus discernimento. Nós temos que orar, pedir a Deus humildade. Nós temos que orar, pedir a Deus estratégias, né? Porque Deus, ele nos dá estratégias. Tem pessoas, eu tenho muitos amigos, né? Colegas, que não são evangélicos. Alguns que se afastaram, mas Deus nos dá estratégia para saber como falar, como agir, né? Porque também tem essa seguinte forma: nós somos referência. Muitas das vezes nós não entendemos, né? Nem sabemos disso, mas nós somos referência para aquela pessoa que se afastou, né? E aquela pessoa vai dizer: vamos ver se o irmão Vanderlei, se o irmão Mike, se o irmão Bruno, como que está caminhando. Porque se eles falam de Deus, se eles falam do amor de Deus, eu quero ver se realmente ele vai, né? Então, por isso que todos os dias a gente tem que ter o cuidado, porque nós somos referência. Serve, olha só, serve também para a gente, né, se alegrar, porque sendo referência, nós temos que buscar a perfeição, né? Sendo referência por Deus, né, o modelo de Deus, modelo de servo, mordomo da obra do Senhor, né, o mordomo, ele serve. Nós temos que o quê? Mostrar para ele que realmente o que nós estamos servindo é prazeroso. Mostrar para ele que o que nós estamos servindo, nós já experimentamos. Né, como Neemias era. Neemias era copeiro do rei, né? Então ele experimentava. Se ele morresse, o rei não ia tomar, né? O rei não ia morrer. Se ele morresse primeiro, o rei não ia morrer. Então ele tinha que experimentar e dizer: não, realmente pode ser servido. É o que acontece com a gente, com a obra de Deus, né? Para a gente falar para a pessoa que Deus cura, Deus nos dá a experiência de cura. Para a gente falar para a pessoa que Deus atende nossa oração, Deus nos dá a experiência de oração. Aleluia! Para a gente falar para as pessoas que Deus transforma, Deus nos dá a experiência de transformação. Se pararmos agora, nesse exato momento, e tivermos, né, não digo nem o poder, mas tivermos o privilégio de, pelos olhos da fé, olhar as pessoas que se levantam para tentar nos derrubar, são muitos.
Mas se olharmos também pela fé, as pessoas que estão orando, intercedendo para que nós possamos continuar, são enormes, né? Então, nós temos que entender o seguinte: quando Pedro estava guardado na prisão, havia uma igreja que estava orando por ele. Liberta Pedro! Salva Pedro! Senhor, abençoa Pedro! E Pedro lá na prisão também orando. Senhor, tem piedade de mim, misericórdia de mim. Dá-me um escape. E ali resplandeceu uma luz na escuridão, né? Resplandeceu uma luz na prisão. Enquanto tinha um Herodes querendo matar, tinha uma igreja querendo que Pedro fosse liberto, né? Então nós temos que entender essa forma. Aí leva a gente para a questão da parábola do filho pródigo. O pai seguiu intercedendo, né? A igreja estava intercedendo por Pedro. Quando a gente ama alguém, a gente tem que interceder. Porque muitas das vezes nossas atitudes de estar perto da pessoa está afastando a pessoa. Mas quando você ora, Deus dá um jeito de te aproximar da pessoa, né? Cara, você vê quantos ministérios bonitos estão parados, quantas pessoas que têm a unção de Deus e estão paradas, quantos levitas, quantos pregadores estão em casa e muitas das vezes não está nem pegando a Bíblia, como o Bruno falou, né? E isso é triste, porque a pessoa perdeu a identidade, perdeu a intimidade com Deus. A pessoa não está mais vivendo aquilo que Deus preparou para ela, né? E, na verdade, Brunão, essa frase, né, de impacto, quando não vem pelo amor, vem pela dor, é a frase de impacto criada em cima do versículo de Provérbios 29, né? E diz que aquele que não escuta a repreensão do sábio tem por consequência a morte. Nem a dor, é a morte. O que não quer obedecer vai cair nos braços da morte, né? E é um provérbio duro, né? E por isso que muitos ainda falam, né, que não vem pelo amor, vem pela dor, que é para amenizar, né? A dor é melhor do que a morte. É melhor vir machucado do que não ter tempo de vir. Verdade. E aí, a gente vê o cuidado de Deus, né? De mostrar para a igreja que a igreja precisa o quê? Amar a pessoa. Nós precisamos amar uns aos outros. Precisamos cuidar uns dos outros. Procurar, né? Aquele que gosta de você, que se identifica com você, vai até ele, meu irmão. Vai até ele, procura, conversa, né? A Bíblia diz que não podemos fazer acepção de ninguém, que não podemos nos fazer juiz de ninguém. Hoje em dia tem muita gente querendo fazer juiz. Ah, a Bíblia fala também que a gente pode apontar os pecados. Sim, podemos. Mas quando você já fez muito pela pessoa e você tem o amor da pessoa por você. Porque a Bíblia diz que ai daquele que causar escândalo para o teu irmão, né? E aí, se a alma se perder, a culpa é de quem causou essa perda dessa alma. Certo? Então, Muitas das vezes, né, porque tem aquela questão também, né? A pessoa que feriu ou que foi ferida, ela não quer voltar a caminhar. O perdão não quer dizer que você é obrigado a caminhar com essa pessoa. Então, foi aquilo que eu estava falando. Tem pessoas hoje, né, que conversei, pedi perdão, nos acertamos, mas se eu te falar assim, você aceita de novo na sua casa? Não. Não aceito. Exatamente, porque a partir casa, né, que a Bíblia não é eu não, nos né? diz que Não é eu não, né? Rapaz, Então aí, Bruno. Vou aí comer um bolo sábado. Deus usou a intercessão deu resultado. Ô, glória. Mas é isso. A nossa preocupação deve ser amar vidas a todo tempo e não julgar ninguém. O problema é que tem pessoas que não vai ter atitude igual a sua. E tem pessoas, né? Quando pessoas que eu falo assim, questão de líder, né? Necessariamente pastor, bispo, apóstolo. Eu falo de líder, é alguém que é exemplo na igreja, alguém que é uma referência. Quer que a pessoa seja igualzinho a você. Esquece que somos pessoas de temperamentos diferentes. Perdão.
São Cheio pessoas de histórico de vida diferentes. E por isso que eu sempre gosto de trazer à tona um princípio bíblico, que é a individualidade. E essa palavra que você disse está em Espera aí. primeiro. Oi. A individualidade está errada, é individualismo. Essa palavra que você disse anteriormente está em 1 João 5,16. Se alguém vê seu irmão cometer pecado que não leva à morte, né? Está deixando bem claro. Ore, e Deus dará vida ao que pecou. Refiro-me, isso não sou eu, é a palavra. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Existe pecado que conduz à morte. Não estou ensinando que se deve orar por esse, perdão. Então, quer dizer, a palavra já está dizendo que tem pecado que se leva à morte, né? Sim. Que não, infelizmente, levou à morte, você, não tem como você orar, né? É o primeiro, é igual o versículo que a gente depois, né, de Provérbios 29:1, né? Quem não quer obedecer tem a morte, né, às suas mãos. Né? A morte está próxima. Então, assim, voltando a falar do princípio bíblico, quando eu falo de individualidade, eu falo da sua personalidade, da sua pessoalidade. Né? Eu respeitar a sua pessoalidade, a sua personalidade, a sua experiência de vida, quem você é. Né? Isso é individualidade, é um princípio bíblico. Jesus andou com aqueles homens, confrontou alguns, mas trouxe outros para perto. Jesus respeitou a individualidade de cada um. Individualidade não é individualismo. Individualismo é ser egoísta. É alguém que não quer andar perto. Individualidade é o nosso caráter, a nossa característica. Né? Sou o que eu e você somos e Deus nos conhece. É aquilo. Né? Deus deixou Pedro responsável pela igreja. Pedro era nervosinho. João era o discípulo do amor. João era calmo. João deitava no ombro de Jesus. Em algum momento você vê Jesus falando para Pedro, Pedro, imita João. Não vê. Porque Deus respeitava a individualidade das características de cada um deles. Jesus respeitou a característica de cada um. Jesus soube o quê? Respeitar e aproveitar a individualidade de cada um. Então, quando nós vemos Deus chamando pessoas, é porque Deus quer curar o emocional, Deus quer ajustar um ao outro. A Bíblia diz, né? Se converterá a filhos aos pais e pais aos filhos. O que isso quer dizer? Unidade dentro da família, porque tem família hoje quebrada. Né? E aí você vê a pessoa afastada de Deus e você vê a pessoa se afastando da sociedade, entrando no mundinho dela, que hoje é conhecido como depressão, o mal do século. Isso começa como? A pessoa começa a passar por situações de rejeição. E ela não consegue desabafar com ninguém, porque ela foi tão ferida que ela perdeu a confiança nas pessoas. E aí, em vez dela ajudar e ser ajudada, tem pessoas que ainda apedrejam. E aí aquela pessoa nunca vai conseguir se encontrar com ela e nem com Deus, porque dentro dela há um vazio espiritual e emocional. E muitos pregam que Deus é amor, mas essa pessoa não é amor. E muitos falam que você tem que aceitar o amor de Deus, mas você é representante do amor de Deus e você não tem sido esse amor. Pessoas vão até você pedir alguma coisa com a mão vazia, é bíblico. Se alguém vier te pedir algo, você só orar e despedir a pessoa, você está errado. Se você pode ajudar, você tem que ajudar. Espera aí, irmão, não tem muito não, mas vou te dar aqui 1 quilo de arroz, 1 quilo de carne, meia dúzia de ovos, é o que eu tenho hoje. Tá? E vou fazer uma oração por você para as portas se abrirem.
É você mostrar que se importa. Essa é a diferença de quem ama vidas. Né? Aquele pastor da parábola da ovelha perdida. Peraí, as 99 estão bem. Ah, vocês estão tudo bem? Então, vocês estão aí de amizade? Tá tudo certo? Beleza, então olha só. Eu confio que vocês vão dar seguimento, né, ao meu trabalho. Vão continuar uma cuidando das outras. Eu vou atrás da que está ferida. Eu vou atrás daquela pessoa que precisa de atenção. Cara, nesse momento, se a gente parar para pensar, muitas pessoas que durante o dia todo riram, estão em casa trancadas sozinho, ou no banheiro, ou na cama, deitado, agarrado ao travesseiro, chorando, querendo saber o que vai acontecer da vida amanhã. Misericórdia. E por isso é difícil, muitas das vezes, quando a pessoa se afasta de Deus, reconhecer o amor de Deus. Porque as pessoas que eles têm como referência de homens de Deus não têm sido pessoas que amam. Têm sido pessoas só que apontam o dedo e que cobram. É por isso que eu mencionei, né, a importância que nós temos, se nós somos representantes de Deus, né, nós somos referência para alguém, com certeza. Nós somos referência para, nem que seja para uma pessoa, mas Exato. tem aquela pessoa que tem a gente como referência. Então nós temos que fazer com que aquela pessoa entenda o porquê que nós ainda estamos no caminho de Deus. Exato. É a questão do sal, né? Nós temos que saber temperar, ou seja, muitas das vezes a pessoa vem e pede uma oração, ela quer uma oração porque a ponto da pessoa pedir uma oração, ou pedir algum alimento, pedir alguma coisa, é porque ela já estava passando o momento de necessidade, dependência, e já é o único escape, ou seja, o limite da pessoa já ultrapassou. Exato. Né? Então a pessoa eu digo que o limite dela, as forças dela foi ultrapassada e o que ela enxerga? Não, o último passo que eu preciso dar é olhar para aquele irmão ali que sempre falou de Jesus. Vou até ele tem a luz. Exato. Agora é a hora dele mostrar esse Deus que ele sempre falou para mim. Agora é a hora dele mostrar para mim que esse Deus é real. Como? Através da atitude que ele vai ter. Exatamente. Mas Deus envia pessoas necessitadas exatamente para a luz dele. Nós não precisamos provar para ninguém que nós somos luzes. Porque Deus sabe. Por quê? Por que eu estou dizendo? Porque o DNA de Cristo está em nós. Né? O que acontece? A pessoa já se... No momento que você chega no altar, que você não abrir sua boca para proferir palavras do Senhor, a pessoa já se identificou, opa, esse irmão é diferente. Porque quando você sobe no altar, você tem que se esvaziar todo de si e se encher do Espírito Santo. Porque quem vai fazer a obra é o Espírito Santo. Quem vai conduzir as palavras proferidas a cada coração é o Espírito Santo. Exato. Então nós não temos que se preocupar. Nós temos que se preocupar de procurar fazer, se preocupar de não desapontar o Espírito Santo, a qual está te dando a confiança para você conduzir aquelas almas que estão necessitadas, estão precisando de luz. Seja o combustível, seja o condutor do combustível para aqueles que estão com as lamparinas apagadas. Seja o frentista do Espírito Santo, leve o combustível a quem precisa.
Pois é, porque nós temos que conduzir o combustível, né? Nós temos que levar. Porque o combustível é Jesus. E o Espírito Santo ele está aqui para nos ensinar, nos convencer daquilo que é certo, daquilo que é verdade. Não é verdade? E aí, voltando àquilo que eu estava falando, da depressão, cara, tem pessoas que passam o dia todo forçando para rir, forçando o riso. E chega nesse horário assim da noite, principalmente hoje está um dia mais fresco, a pessoa começa a chorar, né? E a pessoa se vê sozinha. E muitas das vezes passa pela cabeça da pessoa se suicidar, tomar remédio controlado para dormir. Eu consigo dormir tomando remédio. As emoções da pessoa estão bagunçadas, né? E o Senhor insiste para eu falar isso. Eu não sei se é agora, alguém que está ouvindo, se é mais para frente, né, na gravação. Mas eu sinto, né, de Deus para falar isso. Seja você o primeiro a cuidar de você. Né? Seja você o primeiro a olhar para sua família, olhar para os seus filhos, olhar para o seu cônjuge. Que às vezes alguém que está do seu lado rindo o dia todo, para passar para você uma imagem que está bem, por dentro está destruído. Eu mesmo. E aí nós precisamos da sensibilidade e da revelação do Espírito Santo para sermos o que, como a palavra de Deus diz, sal e luz. A pessoa está mergulhada nas trevas, não está enxergando nada. Não adianta você querer chegar lá e falar, arrependa-se. Não, é a hora de você chegar lá e falar, meu irmão, Jesus te ama. Se agarra em Deus. Ah, mas não sei o quê. Se agarra em Deus. Tenha fé. Hoje, todos os dias, é dia de arrependimento, é. Mas tem hora que tudo que Deus quer da gente é um coração quebrantado, um coração sincero, um coração que diz, Senhor, cheguei ao meu limite. A partir de agora, toma a frente. A partir de agora, Deus, eu abro mão de tudo que eu achei que estava fazendo certo e apresento minha vida a você. E apresento a minha vida a ti, Senhor. Deixa o Senhor governar minha vida. Deixa o Senhor governar minhas emoções, porque eu cansei e eu já vi que eu não consigo levar adiante tudo que eu tenho vivido. E aí, quando a pessoa dá esse grito, com muito prazer, Deus vem até a pessoa. Ou então, faz o que fez com Paulo. Quando Paulo se encontrou com Jesus e ficou cego, Ananias vai cuidar de você, vai lá. Quem são os Ananias que Deus está te chamando? Quem está com o microfone na mão ou quem está na rua? Tem muita briga por microfone e pouca briga pela rua. Tem muita briga para ser estrela e pouca briga para ser servo. Nós temos que ser servo, porque enquanto a gente briga por outras coisas, o objetivo maior que é o reino está se perdendo. E nós não podemos deixar o reino perder em momento nenhum. E seja como for, seja da forma que for, aquele que o Espírito Santo quer tocar, ele vai tocar. Mas nós não podemos abrir mão do nosso compromisso de que, Senhor, a responsabilidade é minha. Eu estou aqui. Nós não podemos abrir mão de sermos sal e luz. Não podemos abrir mão de sermos referência. Não podemos abrir mão de dizer a responsabilidade é minha. Bater no peito, a responsabilidade é minha. Essa obra é minha. Né? A obra é de Deus, mas é minha. Eu estou representando os céus. A Bíblia fala que nós somos o quê? Embaixadores do reino. O que o embaixador faz pelo país, no outro país estrangeiro? É representar. Representa. E aonde esse embaixador está? Você sabia que a embaixada ali, a embaixada do Brasil, na Argentina não é Argentina, é Brasil? Quando a Bíblia nos chama de embaixador, a Bíblia diz, você pode estar no pior lugar que você estiver. Aonde você está pisando é céu.
é reino. E se você, onde você está pisando é reino, é céu, não há o que temer. E não há como querer menosprezar ninguém. Nós fomos chamados para levar a palavra de vida. Quantas vezes Jesus falou, eu sou a vida? Né, Brunão? Aquele dia a gente estava lá falando do livro de João. Quantas vezes nós vimos Jesus falando, eu sou vida, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a verdade, eu sou a vida. Bruno tem um canal no YouTube. É. Oi. Eu vi o Bruno. Pô, muito bom, cara. Muito bom. Amém. Amém. Ok, então No vai. Facebook. É no Facebook. No YouTube também. Aham. Assim, a gente vê que Bruno, é tu tá no vídeo aí, gratificante. não, vou ver. A gente vê que é gratificante, né? A gente entender que nós somos embaixadores de Cristo, representantes, e é muito gratificante a gente saber, né, como os irmãos estão comentando aqui, né, que está gostando do bate-papo, né, dando o incentivo, né, continue, né, que Deus possa estar abençoando a cada um que está assistindo, aqueles que vão assistir também. Isso é gratificante para nós, né? O céu se alegra porque nós estamos aqui reunidos na presença do Senhor, né? E a palavra de Deus diz, onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele está, né? E é gratificante quando a gente vai em um lugar, já aconteceu comigo, já aconteceu com vocês também, creio eu, de você não conhecer a pessoa e a pessoa dizer, você é aquela pessoa que falou aquilo, você é aquela pessoa que pregou, você é aquela pessoa que fez. Então, assim, sem conhecer, Deus nos leva, olha o poder que a palavra de Deus tem. Deus nos leva a lugares e a pessoas que nós não imaginaríamos chegar, né? Deus nos leva a lugares que a nossa mão não pode alcançar, nosso pé não pode alcançar, né? Eu sempre digo, né, aquela questão quando Pedro estava na prisão, a prisão, o cárcere era perto da casa de Maria, mãe de João. Estavam intercedendo a igreja por Pedro, mas a igreja não foi no cárcere, mas a oração da igreja invadiu a prisão, né? Então, quando nós oramos por alguém, nós não vamos até a pessoa, mas a nossa oração faz com que as mãos de Deus possam tocar aonde a pessoa está precisando. Aleluia. Né? E aí... a nossa oração aqui, nosso bate-papo aqui, eu sempre falei isso com o Mike, né, desde o início, que não é em vão. Às vezes se levanta pessoas para dizer, por que vocês estão perdendo tempo? Claro que vai levantar pessoas que vão dizer, mas a gente, né, agradece a Deus, né, louva ao Senhor, que esse tempo está sendo precioso, não somente para nós, mas como para vidas. Com certeza. Né? Então, assim, a gente vê que quando a palavra de Deus ela vem, eu sempre digo isso, quando você vai encher um balde com uma caneca, você faz o quê? Você liga a torneira com a caneca, você vai encher a caneca para encher o balde. Então, esse é o caminho de Deus, que é a torneira, a fonte. Nós somos a caneca para encher os baldes, encher as vasilhas que estão assistindo. Né? Então, a partir do momento que a fonte está sendo jorrada, nós, como caneca, nós estamos enchendo para encher os baldes. Então, é importante isso, porque é muito gratificante. Eu, particularmente, quando a pessoa fala, poxa, aquela palavra que você falou, aquela oração, aquela ministração, aquela profecia, bateu de encontro com o que eu precisava ouvir. Eu fico muito grato a Deus. Eu sempre digo para o Senhor, se o Senhor não for, não adianta eu ir.
Se não for para falar da tua palavra, não adianta eu abrir meus lábios. Porque de mim não tenho nada para oferecer. Mas a partir do momento que nós entendemos que nós somos a caneca que enche da fonte para encher os baldes, nós vemos que é gratificante quando a gente vê os vasos cheios e menciona. Poxa, está muito importante esse bate-papo. Poxa, essa palavra está sendo impactante. Poxa, essa oração, essa intercessão foi de encontro com o que eu precisava. E é gratificante isso, né? Então, assim, a gente tem que entender que vidas é importante. Tão importante é que Deus enviou o seu único filho por amor a cada um de nós, né? Morreu a morte de cruz, pagou pelos nossos pecados, passando por dor, por sofrimento, mesmo sendo Deus, ele em momento algum recuou, pelo contrário, ele sabia que tinha uma missão, um propósito a cumprir, né? E nós aqui somos nivelados, né? Você que está assistindo esse vídeo, você é tão importante para Deus como nós que estamos aqui, né? E posso dizer mais ainda, você que está assistindo esse vídeo, você é mais importante para Deus do que nós. Se você é um afastado, uma pessoa que estava distante da presença do Pai, hoje é noite de conserto, aleluia. Hoje é noite de renovação de aliança. Hoje é noite de você se arrepender dos seus pecados. Hoje é noite de você se arrepender, de você reconhecer que Jesus é o único e suficiente Salvador da tua vida. Hoje é noite de renovação de aliança. Aleluia. E você é tão importante para Deus que, a partir do momento que você que está assistindo esse vídeo, tomar um passo, uma atitude de fé, para renovar uma aliança com Deus, haverá festa no céu. Amém. Amém? Que Deus abençoe. Aí, amém. E aí nós vemos, né, a situação do filho pródigo, né? Ele teve que fazer o que para voltar? Né, voltando lá no filho pródigo, ele teve que se humilhar, teve que reconhecer que ele errou, né? Ir até o pai e falar: pai, pequei contra o céu e contra ti. E muitas das vezes esse é o pensamento, né? Nós questionamos isso, né? Nós questionamos a Deus: Senhor, eu não sou digno da tua presença porque eu fiz isso, isso e aquilo, quando simplesmente o que Deus fala é o quê? Vem como estás. Simplesmente abre o teu coração e fala: Senhor, faça parte da minha vida a partir de hoje, eu te recebo como o único Senhor e Salvador da minha vida. Quando nós falamos: Senhor, eu te recebo como o único Senhor e Salvador da minha vida, pode ser uma oração você e Deus, aí no seu cantinho, do seu jeito. E Deus vai fazer grandes coisas. Porque tudo que Deus precisa é de um sinal. Senhor, eu estou aqui. Porque de alguma forma, tudo que chegou à tua vida, tudo que chegou até você sobre Jesus, tem um propósito de mudança. Tem um propósito, um sinal de Deus mostrando para você: eu não te abandonei, eu ainda não esqueci de você. Mas ele precisa que você dê um sinal, porque o Espírito Santo é cavaleiro. E aí você vê que o filho pródigo, ele foi criado, teve uma base de ensino daquele pai. Ele teve uma base que mesmo quando ele estava longe, ele se lembrou: o pai vai me receber. Por mais que eu perca coisas, regalias, mas eu sei que debaixo das mãos dele, ele vai me receber. Eu sei que no meu cantinho, ele vai me ouvir e vai tratar comigo. Eu sei que da minha forma,
Deus vai encontrar o meu coração. Aleluia. E nós precisamos entender que o Espírito Santo clama por vidas. Aleluia. Glória a O Deus. Espírito Santo clama por mim e por você a todo tempo. Amém, Porque Ele quer nos ter ali perto. Eu vou pedir agora para os irmãos fechar os olhos, todos nós. Mesmo você que não está vendo ao vivo, que está vendo a gravação, feche seus olhos. Aleluia. Irmão Bruno, Glória a Deus. irmão Bruno, o Espírito Santo está te direcionando a dar essa palavra agora. Direciona aí, irmão. Deixa o Espírito te usar. Faz uma oração Aleluia. aí de reconciliação. Faz uma oração Glória a aí Deus. de aliança. De Glória cura, a de Deus. conversão. Deixa Glória a Deus Deus. usar os teus lábios que o Senhor me revelou. E te deu algo novo para estar sendo liberado aí. Fica à vontade, irmão. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse momento, né, é um momento de conserto, um momento de que nós paramos para refletir que nós não somos nada sem o Espírito Santo de Deus. Né? Você que estava afastado, eu digo você que estava afastado, porque a partir desse momento você já não mais está afastado. Você está retornando para a casa do Pai. Você está retornando para a presença do Senhor. Nesse momento, o Espírito Santo de Deus vem estar tocando o teu coração. Aí onde você está, nós podemos sentir aqui pela fé, pelo Espírito Santo que nos testifica, que você está sendo agora nesse momento tocado pelo Espírito Santo de Deus. E nesse momento de renovação de aliança, nesse momento de conserto, nessa noite que o Senhor preparou para a tua vida, o Espírito Santo de Deus está nesse momento tocando em você nesse momento. Nós estamos aqui intercedendo e o Espírito Santo de Deus está tocando na tua vida. Nós não te conhecemos, mas sabemos quem está tocando em você. Nesse momento nós queremos pedir, Pai, que o Espírito Santo de Deus venha tocar em cada vida. Cada pessoa que está nesse momento assistindo esse vídeo, Pai. Senhor, queremos, Pai, exaltar e glorificar o Teu santo nome, porque a Tua presença está sendo notória neste lugar. A Tua glória está sendo manifesta neste lugar. E o Teu Espírito Santo está entrando em cada lar nesta noite para fazer uma renovação de aliança. E o Espírito Santo de Deus diz para você nesta noite: queres retornar para a casa do Pai? Queres retornar para a presença do Senhor? Toma uma atitude de fé, porque o Espírito Santo está nesse momento aí, aonde você está. O Pai está com os braços abertos para te abraçar. Não importa o que você fez, não importa o que você falou, não importa o que você pensou, o que é importante é que nesse momento, qual vai ser a sua atitude? Aleluia! Louvado, exaltado seja o Teu nome, Pai. Toca nesta noite, Pai. Toca nesta vida, Senhor. Toca, Senhor, nesta vida, Pai. Vem tocando, Pai. Vem renovando a aliança, Senhor. Vem tirando, Senhor, tudo aquilo que não provém de Ti. Vem limpando essa mente, limpando esse coração. Vem cercando, Pai, com os Teus anjos. Cerca nesse momento, Pai. Vem tocando, Pai, com uma brasa viva do altar. Que haja renovação de aliança. Que nesse momento, Pai, vidas venham sentir abraçadas pelo Senhor. Nós podemos contemplar que há festa no céu nesta noite, porque você está retornando para a presença de Deus. Você está tomando uma atitude de fé.
uma atitude de homem e mulher de Deus, uma atitude de filho de Deus, porque nesse momento você não é mais criatura, mas filho do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te abrace, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que haja esta renovação de aliança na tua vida nesse momento. Eu posso sentir o Espírito Santo nesse momento aqui, com gemido inexprimível. E Deus está aí tocando no teu coração e te abraçando, porque você é importante para Deus. Aleluia! Glória a Deus! Glória ao teu nome. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Eu creio, é notória a presença de Deus. Eu creio, Aleluia. eu creio que Deus está movendo coisas novas, coisas que não podemos ver, coisas que receberemos testemunhos. Aleluia! Porque é notório que Deus fez algo nessa noite. Glória a Deus. Esse bate-papo foi muito especial. Estou sendo muito cheio da presença de Deus. Glória a Deus. Irmão, não podemos parar, não podemos parar. Não podemos olhar para trás, não podemos abrir mão de nada do que Deus colocou em nossas mãos. Não podemos abrir mão da vida que Deus nos deu. Temos que olhar para frente sempre. Como o apóstolo Paulo, prossigo para o alvo da sublime vocação que está em Cristo Jesus. Deus amou a todo mundo, que devido a esse amor entregou o seu Filho na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê, aleluia, glória a mas Deus, receba a vida eterna que está em Aleluia. Cristo Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu posso dizer para cada um de vocês, Deus te ama. Mesmo aqueles que eu não conheço. Pega o teu espelho agora, olha para você e fala, Aleluia. Me perdoa por tudo que eu fiz. Porque para você Glória a receber o amor de Deus dentro de você, você tem que se perdoar. Há coisas que você ainda se julga. Há peso que você ainda carrega. Porque você tem ouvido pessoas erradas. Porque o certo é você dar ouvido a Deus. E todo o peso do seu ombro ele vai tirar. Aleluia. Glória a Deus. Bom, foi uma honra estar com vocês mais uma vez. E hoje, Amém. de forma especial, graças a Deus eu sempre sou renovado, mas hoje, de forma especial, Amém. foi tremendo, foi inexplicável o que aconteceu aqui. Inexplicável mesmo. O Glória a Espírito Deus. Santo se moveu dentro de mim de uma forma sobrenatural. A palavra tremenda. Voltar para o Senhor. Voltar Glória a para Deus. Deus. Fazer a obra. É isso que Deus quer de nós. Do seu jeito. Não precisa ninguém estar olhando. É como Davi. Está na malhada. Está cuidando da ovelha no curral. Limpando bosta. Verdade. E aí, quando aparece um gigante, é você que Deus vai usar para derrubar esse gigante. Aleluia. Aleluia. Não queira estar no lugar de ninguém. Queira estar somente no lugar que Deus te plantou. Amém? Aleluia. Graça e paz. Irmão, quer fechar aí, Vanderlei? Eu quero dar uma palavra de incentivo a todos aqueles que estão pensando em desistir, porque às vezes ouviu palavras que machucaram, pastores que abandonaram o seu ministério, né? Evangelistas que muitas das vezes deixaram de cumprir a sua obrigação como servo de Deus. Enfim, volta para o caminho do Senhor. Não abandona, não. Porque se você está sendo apedrejado, é porque a luz de você. O diabo ele não está satisfeito de deixar você seguir adiante. Ele quer te ferir, ele quer te machucar, ele quer te destruir, ele quer te tirar do caminho certo.
Amém, Jesus. Então não faça isso. Seja forte. Resiste. Luta. Amém. Porque você é mais do que vencedor. Aleluia. Aleluia. Glória a É o que eu Deus. tenho para dizer de palavra incentiva para esses que estão pensando em desistir e aqueles que já desistiram. Porque Amém. tem muitas pessoas que precisam de vencer, assim Aleluia. como precisam de nós. Amém? Glória a Deus. Brunão, Aleluia. quer falar mais alguma coisa? Eu, para finalizar, né? Nós, né? Eu posso falar por mim. Eu senti que a presença de Deus tamanha, né? Amém. Eu sempre falo que quando Deus, né, pela misericórdia de Deus, quando Deus nos usa para pregar, para orar, eu sempre me sinto, né, impactado para impactar, né? E nesta noite, né, como das outras noites, não foi diferente, mas nesta noite, creio eu que vidas, quando eu entrar nesse vídeo aqui, vão sentir impactadas pela presença de Deus, né? Amém. Impactada por saber que mesmo ela afastada do caminho de Deus, Deus ainda ama, Ama. né? Amém. Mesmo Verdade. afastada do caminho de Deus, Deus ainda ama. Mas a partir desse momento, ela já não mais se encontra afastada. Ela já se encontra abraçada pelo Pai. Aleluia. Amém? O gigante Que Deus foi abençoe. jogado por terra. Foi um momento muito rico, um momento sublime. Que Deus abençoe cada um de nós, nos guarde, Amém. né, nos guarde das setas que voam durante a noite, durante o meio-dia, né, que guarda os nossos filhos, que guarda a nossa casa, porque com certeza vai vir a afronta, né, com certeza o Espírito Santo de Deus me revelou aqui que com certeza teremos afrontas durante a semana, com certeza teremos lutas, perseguições, porque o inimigo ele não está satisfeito. E o inimigo, ele, né, às vezes a gente não percebe, mas o inimigo ele fica rondando e procurando uma brecha para atacar os seus, né? E tentar derrubar, tentar parar aquilo que Deus tem feito, né? O que Deus tem feito em nossas vidas não é nenhuma gota do que Ele tem para oferecer para nós, né? Que nós possamos estar sempre orando por esta live, né, uma vez por semana, mas eu creio que cada dia, cada live, né, cada pessoa que vai entrar vai ser impactada por Deus e com certeza, para testificar o que o Mike falou, nós teremos testemunhos vivos do que Deus fez hoje, para a glória e honra do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Não abra mão de tudo aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Creia, tome posse, gera intimidade. Você e Deus no seu quarto. Acontece muito mais coisa na oração do que em qualquer outro lugar que você possa estar tentando buscar a Deus. É na intimidade que Ele se revela a todos nós. Amém? Amém. Bom, aquele que ouvir agora a gravação, só um toque. Se você, procura um lugar mais quietinho da tua casa. Vai para lá. Tira pelo menos 10, 15 minutinhos, você e Deus. O dia que não sair palavras, deixa as lágrimas sair. Mas não abra mão dos tempos que você tem para estar na presença de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Não, amo vocês. Muito obrigado pela amizade de vocês. Muito obrigado por estarem juntos. Né? Amém. Vou falar para Brunão que o Brunão ficou triste, que eu falei que ele não é fechamento, mas ele é assim. Brunão é fera. Quando eu passei um projeto para ele, ele não concordou, eu falei, pensei que isso era fechamento. Ele ficou triste comigo. Mas estou pedindo perdão aqui. Amém? Paz, irmãos. Boa noite. Deus abençoe a todos. Obrigado. Tamo junto. Amém. Tamo junto. Um abraço.